Eu tenho falado recentemente muito sobre autenticidade. Mas eu tenho um medo profundo de que as pessoas pensem que ser autêntico é ser a pessoa louca, é querer que todo mundo vire drag queen, que todo mundo, sei lá, se maquie. Eu quero esclarecer antes de mais nada que ser autêntico não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o estilo maluco que você tem. Se você vai ser a Rita Lee ou se você vai ser a Monja Coen, não faz diferença. A autenticidade é quando a gente vive aquilo que a gente sente que é a nossa verdade. Não importa se você percebe que você devia ser uma drag queen, porque essa é a melhor expressão de você mesmo, ou se você sente que o seu sonho, sim, é ser uma dona de casa e que você vai ter 3 filhos e que você vai cozinhar todos os dias. Uma pessoa autêntica é uma pessoa que tem as escolhas conscientes daquilo que ela é e daquilo que ela vive. E isso, embora não pareça, é extremamente difícil da gente viver hoje em dia. É extremamente complicado e confuso perceber se a vida que a gente leva é uma escolha nossa ou é uma imposição social. Quanto mais a gente ficar preso na nossa caixinha, quanto mais a gente só anda no mesmo grupo de pessoas, conhece as mesmas ideias, se fecha, por mais que sejam com pessoas legais, pessoas do bem, pessoas, sei lá, divertidas e doidinhas e tudo bom. Se você só conhece um tipo de ideia, você acaba não tendo escolha na vida. Se você só conheceu casais hétero que têm 3 filhos e moram no interior de São Paulo, você vai achar que essa é a vida ideal e você vai achar que essa é a sua escolha. Só que você não teve escolha de achar que aquilo era incrível, porque você nunca conheceu outras opções. Você nunca conheceu um casal de lésbicas que morava no Nordeste e era feliz não tendo filho nenhum ou criando 15 cachorros. Você achava que a única felicidade era aquela que você conhecia, uma cópia do que foi o relacionamento de seus pais. Mas se você conheceu o casal de sapatão, você vai pensar, putz, mas a felicidade também tá ali. Então eu tenho uma escolha, talvez eu possa ser esse outro perfil de casal. E quando você vai conhecendo e abrindo cada vez mais a sua cabeça para os novos padrões, se bem que acaba não sendo mais um padrão, né, para as novas possibilidades, você vai se descobrindo cada vez mais autêntico, porque você escolhe algo que faz sentido para você e não algo que é uma cópia da vida dos outros, não algo que é uma cópia do que você viu na televisão, do que é certo ser um galã de novela. Eu sei que todo esse papo parece que tá indo no caminho de diversidade importa, e é por isso que precisa ter pessoas diversas em todos os lugares e tudo precisa ser mais diverso e tal, porque realmente é verdade. No mundo mais diverso a gente tem mais opções, a gente consegue decidir melhor e a gente consegue enxergar tudo com uma amplidão muito mais reveladora sobre aquilo que pode ser bom pra gente. Então agora já deu pra você entender que quando eu falo de autenticidade, não estou falando que você deve ser doida e se vestir igual uma maluca. Você deve se vestir do jeito que você quer e do jeito que te deixa realmente livre e confortável. E você só vai descobrir esse jeito de ser e de viver se você conhecer melhor o mundo, se você se abrir para as diferenças e se você conhecer melhor a si mesmo. Nesse tempo, desde que eu lancei a jornada da autenticidade, eu comecei a refletir muito sobre isso. E eu percebi que existem umas conversas internas que a gente não tem. E que eu quero muito que a gente comece a fomentar isso, não só aqui no YouTube, mas na vida real mesmo. E vocês já devem saber que vai rolar o desafio da autenticidade no meu Instagram às 8 da noite. Amanhã, do dia 7 ao dia 13, vão ser 7 dias de live, enfim. Mas quando eu tava formulando as ideias dessas lives, eu pensava que precisava ser sobre conversas internas que a gente não tem e que a gente tem medo de ter. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. O que a gente tem medo de olhar na gente mesmo? Pra gente ser autêntico, a gente precisa mergulhar dentro da gente e perceber mesmo o que foi uma escolha nossa, o que é uma imposição dos outros, o que a gente vai conseguir mudar, o que a gente vai conseguir perdoar, o que a gente ainda não consegue lidar. Mas o importante é a gente ter esse despertar de consciência. Às vezes a gente pode ver coisas que a gente não vai conseguir mudar. Eu tenho um monte de coisa que eu olho pra isso e eu falo assim, meu Deus, eu não sei como ser diferente ainda. Mas pelo menos eu estou vendo a coisa, que eu sei que eu ainda não mudo ela. Mas se eu enxergo ela, se eu sei que ela existe, se eu começo a ter esse diálogo, por mais que as coisas ruins ainda ganhem da gente, um dia a gente pode vencer. Eu falo pode porque eu não quero ser aqui iludida também dizendo que a gente vai ser uma pessoa melhor, não importa o que aconteça, não. Mas acho que só de olhar para as coisas ruins que a gente tem, para os medos que a gente tem, conseguindo superar eles, ou às vezes até não, já é melhor
melhor do que viver uma vida no escuro, uma vida sem enxergar o que tá acontecendo. Daí esse ano o tema das lives vai ser a carta amassada. A carta amassada foi uma sacada que eu tive com o meu time e na verdade foi ideia do Ramon isso daqui, esse título, porque a gente teve muitas conversas sobre coisas da minha vida, sobre momentos que eu passei, sobre coisas que eu podia trazer de lição pra passar pro público. E eu contei a história de uma vez que eu ganhei, gente, uma carta amassada. Sim, eu não sei se essa menina ainda me segue, mas tem uma seguidora minha que há uns 4 anos. Será que é uns 4 anos? Eu acho que é uns 3, 4 anos. Ela me mandou uma carta amassada na minha caixa postal. Sim, é uma carta amassada. A hora que eu abri, eu falei assim, gente, por que alguém me mandou uma... É um hater meu que me mandou uma carta amassada? Essa pessoa me odeia? Mas daí não. Dentro da carta, ela contava a história do relacionamento dela, do que ela tinha sofrido num relacionamento abusivo. E que eu postei aquele vídeo sobre relacionamento abusivo aqui, há anos atrás, e aquele vídeo ajudou ela a superar uma coisa horrível que ela tava vivendo. Depois eu encontrei com ela lá em Sorocaba, ela é de Sorocaba, né? Eu encontrei ela acho que 2 vezes, uma vez no Asteroide Bar e outra vez num bar que ela trabalhava de garçonete. Ai, que saudade, num barzinho, né? Agora na minha cabeça eu penso, nossa, eu ia em bares, né? Enfim, dela me contou dessa história dela, me agradeceu e tal, me deu até uns mimozinhos. Mas antes disso ela tinha mandado a carta e na carta ela contava que ela abriu mão do relacionamento dela por causa do vídeo, que eu tinha ajudado ela de certa forma. E a carta tava amassada justamente pra expressar como é que ela se sentia jogando fora, abrindo mão, mandando embora os sentimentos ruins que ela teve naquele relacionamento. Era como se ela expressasse ali fisicamente que ela estava superando algo, que ela pôs no papel, que ela enxergou, que ela olhou pra aquilo e percebeu, nossa, eu não preciso mais disso, eu posso jogar isso fora. Eu achei bem forte, aquilo me marcou bastante, foi a única carta amassada que eu recebi na minha vida e eu trouxe isso agora pra vocês. Lá no meu Instagram eu vou propor 7 lives. Cada live a gente vai escrever uma carta, só que é uma carta pra si mesmo. Eu sou alguém que gosta muito de escrever coisas e tal, vocês sabem, né, eu faço um monte de vídeo lendo os diários, que escrevi muitos diários ao longo da vida. Bem isso, né? Agora parando pra pensar, talvez a minha história na internet seja eu escrevendo por vídeo as coisas que eu vivo, no podcast também, enfim. Mas essa coisa de escrever uma carta pra si mesmo parece idiota, mas é extremamente difícil e emocionante. É algo que tira a gente do lugar. Eu já fiz isso algumas vezes. Já fiz o desafio de escrever um testamento, mas já fiz todos os desafios que eu vou propor lá sobre os temas que a gente vai falar, né? Que agora eu vou explicar os temas aqui. As cartas têm uma sequência, as lives têm uma sequência. A primeira live vai ser uma carta pro nosso passado, onde eu quero que a gente escreva olhando o que a gente viveu e olhando bastante pros arrependimentos e pros aprendizados também. É uma carta principalmente pra gente lidar com arrependimento e com a culpa. Arrependimento e culpa são coisas diferentes e eu acho que é legal se a gente começar a olhar essas coisas de um modo diferente. O arrependimento tem mais a ver com a gente ter feito coisas de forma errada, sabendo que a gente podia ter feito melhor. Também nessa carta eu quero que a gente se questione. Por que às vezes, quando a gente olha pro passado, a gente romantiza coisas que a gente viveu como se elas tivessem sido melhores do que elas eram? Por exemplo, às vezes eu olho pra época que eu trabalhava em agência, eu penso, não, eu acho que lá que eu era feliz, lá que eu era feliz. A gente não tem essa ideia? Às vezes até em namoro a gente olha pro passado e fala assim, nossa, eu era feliz e não sabia. Existe muito essa ideia de que eu era feliz e não sabia. Por quê? Porque sendo que na época você não era feliz. Sabe, a felicidade tá na ignorância de não saber que ela existe. Não, a felicidade não estava existindo. Você só está comparando com o momento agora, que é diferente, o passado era outro, sabe? São questionamentos que a gente precisa ter, a gente romantizar o passado. Que é fácil, né? Achar que hoje tinha sido fácil naquela época, sendo que você não tá mais com aqueles sentimentos que você teve. Eu acho que a primeira carta vai servir pra gente entrar num acordo com a gente mesmo, sobre o nosso presente. Porque afinal, quando a gente faz as pazes com o passado, quando a gente entende o que a gente viveu, eu acho que a gente consegue aproveitar melhor o presente, saber olhar melhor o que a gente tá vivendo agora. Não só coisa boa, gente, coisa ruim também. Saber o que a gente plantou lá, que a gente tá colhendo aqui de bom e de ruim, e como a gente colhe coisa ruim, né? Mas o importante é a gente enxergar as causas, consequências, arrependimentos e culpas. Próxima carta é uma carta para os ex-amores. Eu falo ex-amores, mas é amores no geral, tá bom? Amores no geral. Basicamente é uma carta pra gente falar
conversar com a gente mesmo sobre as nossas ilusões, sobre as nossas expectativas. Por que que a gente se ilude por macho? Ai, Deus. E qual que é o processo? É a reflexão que a gente precisa ter para que a gente lide com a pessoa de verdade. Como assim a pessoa de verdade? Não estou falando de namorados imaginários igual os vários que eu tenho. Inclusive, eu tô com um namorado imaginário hoje em dia, gente, que... Ai, é só vergonha, só Deus na causa mesmo, mas enfim. Eu tava conversando com um amigo meu, psicóloga, o Alan. Eu sempre falo do Alan, né, aqui ultimamente no podcast também. Mas a gente tava conversando sobre os temas das lives e ele me falou que a gente se relaciona com 4 pessoas. Existem 4 pessoas num relacionamento. Olha só, existe o seu namorado de verdade e o seu namorado como você imagina ele. Existe você de verdade e como o seu namorado te imagina. Percebe que muito dentro da relação é uma projeção da nossa imaginação, do nosso ideal de relacionamento. E como é que a gente vai lidar com isso? Sendo que a gente tá sempre projetando o que a gente sonha, o projeto mesmo. Eu quero que seja um Chai Suede, tá bom? O menino pode até não ter a cara, o corpo de Chai Suede, mas eu quero que ele haja como os meus namorados imaginários deveriam. Mas por quê, né? Por que que a gente tem essa dificuldade de aceitar que os outros sejam quem eles são e de cobrar menos deles? Sendo que a gente espera que cobrem menos da gente e que aceite quem a gente é, né? Eu sei que ao longo da minha vida eu tive vários relacionamentos que eu tentava dar o meu melhor e que eu tentava ser melhor do que o que eu realmente sou. O que é bonito, que a gente pensa, é ideal. Mas quando a gente tenta ser melhor, quando a gente tenta impressionar mais e fazer tudo perfeito, a gente acaba não sendo a gente mesmo. A gente acaba sendo uma projeção também do que a gente imagina de ideal. E às vezes a pessoa se desapaixona por nós porque aquela pessoa tão original, tão autêntica que ela viu no começo se perde. Por mais que a gente tente ser melhor, a gente deixa de ser quem a gente é. E eu quero trazer uma série de perguntas para que você reflita. Como é que você lida com seus relacionamentos e com as suas expectativas e ilusões? Próxima carta que a gente tem que fazer é a carta sobre a nossa família. E essa carta tem muito, muito a ver com a autenticidade. Muito, 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 muito. Por quê? Porque o nosso âmbito familiar é onde a gente mais cria regras sobre o que é bom, sobre o que é ruim, sobre o que é certo, sobre o que é errado. A nossa família é o primeiro ambiente que a gente convive, é onde a gente aprende tudo, onde é a nossa base, tanto emocional, psíquica, enfim, onde a gente tira todos os nossos conceitos de coisas boas e coisas ruins. E a gente precisa se perguntar muito: o que eu aprendi com a minha família? Quais comportamentos que eu replico dos meus pais, do relacionamento que eles tinham ou têm, dos meus irmãos, do relacionamento dos meus pais com os meus irmãos? Eu posso confessar que eu me vejo, gente, muito, muito, muito igual ao meu pai. Isso é meio bizarro, porque meu pai tem um jeito que eu sempre penso assim, nossa, quando meu pai tá bravo, ele se isola e fica quieto. Ai, meu pai é assim, um fofo. E daí depois de adulta eu percebi, nossa, eu sempre tive esse mesmo comportamento. Eu sou igual ao meu pai. Às vezes eu olhava meu pai bravo, assim, quieto no canto dele, emburrado, tá? Emburrado, assim, quieto. Ele não é de discutir. Prefere se retirar e ficar na dele. E eu pensava assim, nossa, mas por que ele fica assim? Daí depois eu via que eu era assim, mano. E ao mesmo tempo eu achei bonitinho, porque tipo, é legal ter algo assim do meu pai, que é uma pessoa que eu amo, né? Mas ao mesmo tempo eu penso assim, cara, a gente realmente é fruto dos nossos pais. E não tô falando da coisa biológica, genética, tô falando da coisa psíquica mesmo, da coisa da nossa cabeça. E o quanto a responsabilidade de dar orgulho pros nossos pais, de não decepcionar eles, de cumprir o papel de ser o filho ideal, o quanto isso persegue a gente na vida toda e o quanto isso pode se tornar um peso. Sem que a gente perceba, a gente mesmo cria esse peso na nossa vida. E nossa, essa carta é fundamental para que a gente abra a cabeça, olhe pra nossa relação com os nossos pais e se abra mais pro mundo. Se abra mais para outras possibilidades de ser, de existir, tanto como família, como pessoa mesmo, sabe? Quero fazer uma carta sobre agradecimentos. Gratidão, gratiluz, gratidão, gratiluz. Essa é uma carta específica para as pessoas que têm dificuldade de comemorar as coisas boas da vida. A gente tem esse problema hoje em dia. Ou existem pessoas que é gratidão o tempo inteiro, o que é uma bela de uma ilusão, porque não tem como você ser grato o tempo inteiro. Mas eu quero trazer as reflexões de por que às vezes a gente se sente culpado pelas nossas conquistas e às vezes a gente nem enxerga elas. Por que a gente cria
criou essa cultura de ter vergonha de falar que a gente é bom em coisas que a gente realmente sabe que é bom? Por que a gente às vezes não consegue comemorar nosso próprio aniversário? Existe essa coisa de medo de comemorar conquistas, de medo de valorizar quem a gente é. Existe uma dualidade muito grande entre a gente considerar que a pessoa se acha e considerar que a pessoa é grata. Por que a gente confunde essas coisas, né? Por que existe a obrigação dessa modéstia, que já deixa de ser modéstia, que acaba sendo algo extremamente prejudicial? E o quanto isso tá relacionado à nossa autoestima. Pessoas gratas são pessoas com uma autoestima maior, que elas conseguem enxergar na própria vida coisas boas. A vida traz essas respostas e a pessoa enxerga tanto gratidão por quem você é, gratidão pelo que você passou, pelo que você conquistou, pelo que você tem, pelo que você aprendeu, mas tudo de uma maneira muito consciente, sabe? Não dá pra ser a pessoa grata por um monte de desgraça que a gente tá vivendo, mas pelo menos aquela gratidão simples de eu consegui mais um dia, hoje eu me levantei, hoje pelo menos isso daqui eu cumpri, hoje eu enxerguei esse problema, não fingi que ele não existia, sabe? Quer escrever uma carta pro futuro? Então vem com Lorelai Fox. Esses dias eu postei um vídeo, que é um vídeo que sobre essas coisas que estavam passando na minha cabeça, justamente quando eu tava criando o desafio da autenticidade desse ano. Aquele vídeo sobre se a gente pudesse voltar no tempo, que a gente faria, não sei o que lá. E lá eu dei aquele exemplo de que às vezes eu ficava preocupado que o Danilo de hoje não está fazendo algo que o Danilo do futuro vai olhar pro Danilo de hoje e pensar, putz, Danilo, naquele dia lá em 2021 você devia ter feito aquelas coisas pra você não estar arrependido hoje em 2032, sabe? Louca, fora de si, completamente ansioso, né? E quem que não tá sofrendo com algum nível de ansiedade hoje em dia? Já que a gente não tem controle do presente. A gente tá todo mundo preso em casa. E quem não tá preso em casa, quem também tá saindo pra festas e furando a quarentena e sendo um belo de um desgraçado, uma praga no planeta, também tá sofrendo as consequências. Também tá sabendo que as coisas estão erradas. E um dia a conta chega. Nem que seja no psicológico da pessoa. Ele cobra da gente. Esse é o maior karma que existe, tá bom? Então eu tenho fé disso. Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui, é sobre essa questão de uma carta pro futuro. Quem que a gente enxerga a gente no futuro? Sem cobrança, sem expectativa. O que a gente realmente espera? E como é que a gente faz pra lidar com uma ansiedade? Claro que uma ansiedade num nível mais comum, em tempos de pandemia, né? Onde a gente fica todo mundo preso em casa, sob controle do futuro. O que é estar sob controle do futuro? A gente tá dependendo de uma cura, a gente tá dependendo de uma vacina que a gente não sabe se chega, quando chega, como ela vai resolver, como nossos pais vão ficar. A gente tá dependendo mais do que nunca do futuro. A gente tá refém do que vai acontecer. O que a gente tem que fazer? Na carta do futuro, a gente tem que olhar muito pro presente também. Eu vou ser bem sincero, eu tenho passado por um momento muito ruim. Muito difícil de produtividade, de não conseguir ter criatividade, de não conseguir trabalhar direito, de ficar preso na cama, de não ter força pra nada. Mas às vezes, algumas coisas me ajudam. Eu quero dividir essas coisas com vocês. E que vocês dividam comigo também, pelo amor de Deus, porque eu preciso de ajuda também, tá bom? Aqui é ninguém solta a mão de ninguém, não. Tem umas pessoas que a gente soltou assim. Vamos ser hipócrita aqui não. Mas olhar pra gente do presente como sendo o futuro do nosso passado, pra mim funciona assim. Hoje em dia, eu sou o que eu sonhei várias vezes já. Eu sou alguém que mora sozinho. Isso era um sonho meu de muito tempo, muito tempo. Um sonho, nossa, desde adolescente eu acho que eu sempre quis morar sozinho. E hoje eu sou essa pessoa do futuro que conquistou isso e esqueço, sabe? Por que a gente não se vê como o futuro daquela pessoa que a gente sonhou? Também tem as decepções, mas tenho certeza que você conquistou várias coisas, pequenas ou grandes. Eu acho que eu morar sozinha é a minha maior conquista, eu acho. Ai, que bonitinho, eu acho que é mesmo. É, eu acho que eu sonhei com tudo isso que eu tenho. E é estranho, porque quando a gente alcança, a gente não enxerga mais, né? E precisa ver. E quando a gente escrever essa carta, a gente vai enxergar isso tudo de novo. E eu vou escrever a carta com vocês. Até a gente chegar na 7ª carta, que é a carta Amassata. Uma carta que vai revisitar tudo que a gente viveu. A gente vai escrever aquilo que a gente quer levar e aquilo que a gente quer desapegar. O que é bom a gente manter, o que é bom a gente trabalhar, o que a gente precisa parar de ignorar na nossa vida e levar adiante com mais seriedade mesmo. As coisas que a gente se esquiva das responsabilidades. As responsabilidades que a gente
achou que seriam difíceis da gente segurar, mas que a gente segura tão bem hoje em dia, por que outras a gente não consegue? Eu tô nesse processo de falar sobre autenticidade, ter todo esse projeto mais cabeça nas minhas redes sociais, não tanto aqui no YouTube, que o YouTube eu quero pegar mais leve, mas principalmente no Instagram e tal, pra eu também me lembrar dessas coisas que a gente esquece o tempo inteiro. A gente esquece quem a gente é, a gente esquece das nossas conquistas, como eu falei, dos nossos sonhos que a gente alcançou, dos sonhos que a gente hoje em dia acha que são impossíveis, mas que em outra fase a gente pensa, nossa, é isso que eu quero, é isso que eu preciso e tal. A gente esquece de comemorar as pequenas vitórias, a gente esquece de olhar pra nossa família como pessoas e não como seres mágicos acima do bem e do mal. A gente esquece de olhar pro nosso passado com mais carinho, com mais aceitação, menos culpa. A gente esquece de tudo isso. Por quê? Porque o mundo soterra a gente. E a minha proposta é a gente começar a desentulhar tudo e viver esse processo. Eu sei o que estou fazendo? Sei, até certo ponto. Mas na medida, durante o processo, a gente vai descobrindo cada vez mais. E vocês vão estar junto comigo. As lives começam amanhã, quarta-feira, dia 7 de abril, lá no meu Instagram, às 8 da noite. É o mesmo horário que eu faço live aqui no YouTube toda quarta-feira também. Então eu tô achando que eu vou abrir a live aqui também. Não sei, pelo menos a primeira live eu acho que eu vou abrir aqui no YouTube também, tá bom? Então faz o seguinte, tem um link na descrição desse vídeo que você inscreve o seu e-mail pra você receber o lembrete de todas as lives e também um resumo das lives, né? Um resumo de tudo que a gente vai falar e tal. Basicamente o roteiro que eu vou usar durante a 1 hora de live que eu vou fazer nesses 7 dias a partir de amanhã. Vai ser muito legal, vai ser transformador, como já foi muito transformador pra mim pensar nesse processo todo. E eu conto com vocês. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.